assunto de hoje do nosso quadro Saúde Dia é muito importante. Muitas pessoas sofrem com vícios. O vício é um comportamento repetitivo que compromete a vida da pessoa ou de quem está em volta. Esse comportamento é adoecedor, coloca muitas vezes em risco a vida da pessoa que é viciada e se caracteriza de diversas maneiras, como por exemplo, você pode ter um vício em compras, em jogos, você pode ter uma compulsão alimentar. O vício ele pode estar em diversas áreas. Mas por que algumas pessoas têm essa facilidade de desenvolver um vício? O que acontece no cérebro de quem desenvolve esse vício com mais facilidade? O que fazer para se livrar de um vício? Hoje nós temos pessoas que sofrem, por exemplo, com o uso dos vapes, viciam no uso do tabaco daquela forma, que hoje é disposto de uma maneira mais tecnológica. Nós temos pessoas viciadas nos jogos online, o que traz um prejuízo muito grande para a vida dessas pessoas, levando algumas pessoas até o suicídio. Mas a gente precisa entender o que acontece no cérebro de quem sofre o vício. E é por isso que quem está aqui ao meu lado é o Dr. Samuel Rego, psiquiatra, para conversar com a gente sobre esse assunto. Dr. Samuel, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Revista. Olá, bom dia. Eu que agradeço aqui essa oportunidade de estar participando desse programa que tem uma audiência maravilhosa e poder estar trazendo essas informações que eu também concordo, viu, Nayana? São muito importantes para que as pessoas possam estar lidando aí com essa situação, né? Quando eu posso perceber que um comportamento está se tornando um vício? Por exemplo, as pessoas normalizam muito o uso do álcool. Bebe toda semana, isso já caracteriza um vício? Ou, por exemplo, as compras. Compro demais, deixo de pagar meus compromissos para fazer compras. Isso também caracteriza um vício? Quando o comportamento tem que ser observado como vício? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa falar um pouco sobre essa nomenclatura, né? Essa palavra vício, hoje ela vem caindo um pouco no desuso. Por quê? Porque se atribui que ela está muito associada à questão do caráter moral. Então, durante muito tempo se acreditava que essas, que nós chamamos de adicções, né? Elas estavam relacionadas meramente ao caráter da pessoa. Então, pessoas que tinham esses comportamentos eram pessoas que tinham um caráter frágil. E com o desenvolvimento do conhecimento, né, da neurociência, da neurobiologia e o entendimento de que existem sim fatores orgânicos relacionados a esses comportamentos, eles levaram a essa mudança. Então hoje nós chamamos adicção, que significa, vem do grego, significa escravidão. Então o que caracteriza principalmente esse comportamento é a compulsão. A compulsão ela não é um simples ato de repetir determinado comportamento. É o descontrole sobre esse comportamento, onde a pessoa perde a capacidade de racionalizar sobre esse comportamento, que certamente vai estar trazendo muitos prejuízos para esse indivíduo, mas ainda assim ele repete porque ele perdeu o controle sobre ele. Então, o que caracteriza a adicção principalmente é a compulsão e os prejuízos a despeito do comportamento que essa pessoa irá sofrer por conta desse descontrole, né, dessa perda do controle sobre o comportamento. Recentemente, o nadador Xuxa, ele revelou que ele tinha um vício em pornografia, que na verdade o nome não é mais vício, como que eu devo chamar isso? Adicção. Adicção, ele teria adicção em pornografia. E ele revelou que precisou de ajuda, precisou de tratamento, e muitas vezes a pornografia ela é um comportamento normalizado. No intuito de fazer muitas vezes o filho mais homem, muitos pais acabam conduzindo os filhos para a pornografia e não entendem que pode estar gerando ali um problema seríssimo. No caso da pornografia, como que acontece? Bom, todos os comportamentos adictivos, né, eles têm algo em comum, que é a ativação do prazer, esse prazer intenso e momentâneo, né, essa recompensa mais imediata. Então, a masturbação, ela está ligada a um orgasmo que acontece de forma rápida, fácil, e que é conduzido por fantasias eróticas, onde a pessoa ela pode imaginar aquilo que ela quiser, bem diferente do sexo como ele acontece na vida real. Então, há sim, muitas vezes, né, dentro já da adolescência, tendência a esses comportamentos, né, de pornografia, de masturbação, e especialmente nessa idade, onde o adolescente ainda está com seu cérebro em formação, há uma vulnerabilidade ainda maior para o desenvolvimento dessas adicções, né? Lembrando que nem sempre um comportamento exagerado vai ser uma adicção. Às vezes você pode ter, comer exagerado, né, ter comportamentos
com pornografia exagerada e não necessariamente ser uma adicção. É importante a gente falar isso. Porque a adicção, de fato, ela só vai acontecer quando há uma perda do controle e a pessoa passa a ter prejuízo. Por exemplo, no caso da masturbação, a pessoa começa a trocar o relacionamento real, né? Ela prefere, ao invés de se relacionar sexualmente com outra pessoa, ela prefere o comportamento pornográfico ou masturbatório. Então, fica claro, fica evidente que aí passa, de fato, a ter prejuízo. Por quê? Porque o objetivo do sexo é a conexão de pessoas. Então, a partir do momento que eu passo a sentir prazer sexual de forma egoística, individualmente, ali certamente aquele comportamento não vai me estar levando ao que ele deveria, que seria uma conexão afetiva com outra pessoa. Então, realmente, isso é muito comum. Há, culturalmente, um fomento a esse tipo de comportamento, mas ele é extremamente predatório, ele é extremamente destrutivo. E hoje, o número de homens que sofrem, inclusive silenciosamente, com esses comportamentos, por conta dos tabus, da vergonha, é muito grande. Nós precisamos falar sobre esse assunto, desmistificar esse assunto. Muitas vezes você vai sim precisar de ajuda, não hesite em buscar essa ajuda, porque esses comportamentos eles podem realmente trazer prejuízos enormes para a afetividade desse indivíduo, incapacitando ele de se conectar sexualmente, afetivamente com outras pessoas. E até construir as suas famílias, um prejuízo aí para a vida toda. Ainda falando sobre esse assunto, hoje nós vivemos uma era tecnológica. E essa questão dos comportamentos, do estilo de vida, dos nossos filhos estarem expostos muito mais cedo a telas, isso também pode gerar um comportamento que vai trazer prejuízos. E você também falou um ponto importante, doutor, a questão de não ser uma falha no caráter. Existem pessoas que têm mais probabilidade de desenvolver um problema como esse e outras não? Existe um fator genético? Como isso acontece? Bom, na verdade, esses comportamentos adictivos, eles têm uma base genética, sim, isso já tem sido demonstrado. Há aspectos neurobiológicos envolvidos, mas também os aspectos psicológicos e até históricos, né, da história de vida daquela pessoa, também vão influenciar. Lembrando, gente, que o cérebro, ele é muito dinâmico, ele não é estático. Então, pessoas que tiveram vidas traumáticas, que sofreram abusos, que tiveram negligências durante a infância, esse estilo de vida, essas histórias de vida, elas vão influenciar na forma como o cérebro se desenvolve. Então, há uma conexão entre aquilo que nós separamos didaticamente para estudar mente e cérebro. Na realidade, não há divisão entre elas, né? Então, esses comportamentos eles são extremamente complexos e fatores emocionais eles estão muito associados a isso, né? Especialmente quando eles acontecem ainda muito precoce, na infância, né? Traumas, abusos, negligências, como eu já falei. Se você tem alguém na família que desenvolve esse tipo de comportamento adictivo, certamente você pode ter mais predisposição, né? Mas às vezes você não tem essa predisposição genética, mas tem uma história difícil, uma história de trauma, de abusos. Então isso também pode predispor você, né? Pessoas que têm transtornos de personalidade, como por exemplo, personalidade borderline, personalidade antissocial. Então essas pessoas também elas estão mais predispostas, né, a se envolver com comportamentos adictivos. Porque de fato a adicção ela envolve essa questão do prazer, né? Essa busca pelo reforço que o prazer gera, mas muitas vezes também está ligado a eu vou colocar aqui entre aspas, a uma fuga, né? A uma tentativa ali de mascarar uma dor profunda, de anestesiar essa dor. Então, nunca podemos reduzir, né, o entendimento das adicções a algo meramente orgânico, biológico, embora isso também vá estar influenciando. Sobre essa questão das telas, isso certamente é um problema de saúde pública, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria já advertiu que crianças com menos de 2 anos não podem ter contato com tela de forma alguma. E após essa idade, esse contato deve ser muito limitado. O que na prática, o que nós temos assistido aí é o oposto. Então, isso tem influenciado no desenvolvimento do cérebro dessas crianças, especialmente, eu posso afirmar, no que tange ao TDAH. Então, crianças que têm essas exposições precoces, elas têm muito mais predisposição a desenvolver transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, que em outra condição eles não iriam desenvolver, né? Então, seria um TDAH aí que está muito mais relacionado ao ambiente, um TDAH ambiental, do que, de fato, um TDAH orgânico, digamos assim, né? Podemos usar essa linguagem. Então, hoje, essa ânsia, né, pelo contato com as telas tem, em muitas situações,
não sei se podemos afirmar de se transformar numa adicção propriamente dita. Isso é controverso, os especialistas têm debatido sobre isso, né, porque é um comportamento muito estimulado, muito cultural, e não necessariamente nós podemos caracterizar como adicção, mas ainda assim, esse comportamento excessivo, né, tem trazido muitos prejuízos para a mente das pessoas de uma forma geral, e isso é algo que deve ser limitado, os pais têm que estar muito atentos a isso. Quanto mais precoce essa exposição acontece, maiores são os problemas que essas pessoas vão desenvolver. Muito importante essa conversa, esclarecedora. E para encerrar esse momento, doutor, o tratamento. Quem se encontra agora passando por um momento com esse tipo de comportamento, que está nos assistindo e não sabe como lidar com isso, qual é o primeiro passo? O tratamento é medicamentoso, é com terapia? Quais são os métodos utilizados para tratar esse tipo de problema? Olha, precisamos entender que o ser humano, ele é extremamente complexo. A própria OMS hoje, ela já entende, né, que a saúde ela envolve aspectos bio, psico, sociais e espirituais. Então, de fato, né, para que você consiga lidar com esses comportamentos, você tem que adentrar na profundidade deles. Então, o medicamento é importante? Muitas vezes sim. Mas o medicamento cura a adicção? Não, não cura. A adicção não é curada por medicamentos. Os medicamentos, muitas vezes, eles vão trazer alívio de sintomas. Então, a abordagem, né, psicológica, psicoterápica é extremamente importante. Avaliar essas questões dos aspectos sociais que possam estar envolvidos também é muito relevante. E também essa conexão com o que transcende, com o sagrado, né? Então, hoje o próprio Conselho Federal de Medicina ele formou uma comissão para estudar a espiritualidade e a saúde, como esses dois, como há uma interação, né, entre a espiritualidade e a saúde. E hoje nós sabemos que essa conexão com o sagrado, conexão com o que transcende, né, algo que traga propósito para nossas vidas, que seja algo além de nós mesmos. Isso é muito importante para que a pessoa ganhe sentido na vida dela. Então, muitas vezes, o que a droga está fazendo ali, ou vício, usando essa linguagem mais coloquial, né, ou adicção, o que ela está trazendo para a pessoa é sentido para a vida dela. Uma pessoa que está buscando sentido e não encontrou em outro lugar, e ela encontra ali. E a espiritualidade tem um papel fundamental nisso, não é, doutor? Então, a abordagem ela tem que ser multidimensional. Muito bem, que conversa maravilhosa. Eu quero agradecer ao doutor Samuel pela participação no programa Revista e dizer que por aqui você é sempre muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, né? É realmente um papo muito agradável, especialmente aqui numa mesa maravilhosa dessa, tomando um café da manhã desse aqui, com pessoas tão extraordinárias e competentes aqui, trazendo informações para a população que certamente vão ser muito edificantes aí na vida delas. Bom, esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.